Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 19, versículos 1, 4 e 6, que diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra, como um herói, a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele mesmo estabeleceu todas as leis que regem a existência de todos os elementos constituintes do universo, bem como a sustentação da vida. Foi Ele quem estabeleceu o universo pelo poder da sua palavra. Mas vamos observar algo que aconteceu com o rei Ezequias, rei de Judá. Reinou 729 a 686 a.C., após um período de grande apostasia do reino de Judá, deixado por seu pai, o rei Acás. Ezequias assumiu o trono com 25 anos de idade e fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias empreendeu uma grande reforma espiritual em Judá, levando o povo ao plano inicial que Deus havia traçado para Israel. No reinado de Ezequias foi marcado por muita prosperidade e por milagres impressionantes, incluindo a derrota e a morte de Senaqueribe, um dos maiores imperadores da Síria. No auge do seu reinado, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ninguém está preparado para morrer, e assim o chão dos pés de Ezequias saíram. O relato bíblico diz que Ezequias orou para que Deus se lembrasse de como ele o amou e seguiu seus mandamentos de todo o coração. Rogou por misericórdia e chorou muito. E o Senhor falou a Isaías, e o mesmo comunicou a Ezequias, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. No segundo livro de Reis, no capítulo 20, versículos 9 e 10, Ezequias pediu um sinal do favor de Deus, da mesma forma como fez Moisés em Midian, Gideão na presença do anjo do Senhor e Eliseu, momentos antes da ascensão de Elias. Muitas vezes nós pedimos um sinal de Deus, para então confiar nele. Não era o caso de Ezequias. Ele já havia experimentado o poder de Deus em seu reinado. Ele pediu para confirmar se essa era a vontade de Deus. Se essa não fosse, ele seguiria sem questionar, mesmo em tristeza. Isaías perguntou: Adiantar-se-á a sombra do sol 10 graus ou retrocederá? Ezequias pediu o mais difícil, pois confiava que nada era impossível para Deus. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado e Ezequias foi curado da sua doença. Quando Deus desacelerou essa terra, a fez girar no sentido contrário e a desacelerou novamente para voltar à sua rotação normal. Ele precisou segurar os mares, a atmosfera, montanhas, construções e tudo que se move, sem causar dano a nada. Deus realizou um milagre que moveu as forças do universo para curar o seu servo. Sabe o que é impressionante a respeito disso? É que, como vimos no início, Deus estabeleceu todas as leis da existência do universo. O milagre ocorre quando Deus, pelo seu poder e autoridade, extrapola essas leis e atua de forma dinâmica para abençoar a vida dos seus filhos. Nós não podemos fazer isso,
mas Deus pode e sem dificuldades. Muitos cristãos hoje vão à igreja com o objetivo de receber bênçãos de Deus, na vida financeira, espiritual, psicológica, familiar, afetiva e na saúde. Buscar bênçãos na vida não é errado, mas o problema é quando fazemos desses milagres o foco principal da nossa vida em Cristo. Muita gente comete esse erro e muitas igrejas se valem disso para obterem lucro, oferecendo os milagres em troca de ofertas. Quando maior as ofertas, maiores os milagres. Se você tem agido assim para afirmar a sua fé em Deus, cuidado. É um grave erro buscar as bênçãos do Senhor em vez de buscar o Senhor das bênçãos. Embora um milagre seja usado por Deus para reforçar a fé dos que nele creem, essa não é a sua função principal. Deus faz milagres para confirmar uma fé que já foi exercida pelo seu Filho. Ele confia no Senhor. Só então o milagre é realizado. Eles devem servir de memorial para que possamos nos certificar de que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Na vida de Jesus, os seus milagres foram sinais do seu ministério para salvar os perdidos. Na vida de Ezequias, esse milagre que moveu as leis da física deveria servir como memorial de que Deus compensa a fidelidade dos seus escolhidos. Devemos também entender que milagres podem acontecer ou não. Por isso, nossa fé não deve se basear em milagres para crescer. Deus pode fazer milagres por meio da sua vontade, não da nossa. Se Deus julgar necessário fazer um sinal em seu favor, engrandeça o nome dele, não a sua fé, porque até a nossa fé provém de Deus. Em vez de buscar as bênçãos do Senhor, busque primeiro o Senhor das bênçãos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e mais ele fará. Deixe com que esta presença te mostre aquilo que realmente você tem que fazer. Mas vá na direção dessa intimidade com o Senhor e viva sua obediência. E não fique à mercê de trocas e barganha, mas esforça-te em buscar sua presença em tudo o que fizer, pois assim o fazendo, o Senhor será contigo por onde fores e tudo o que fizer prosperará. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, por esta renovação. Obrigado, Pai, pelo Senhor nos dar mais esta oportunidade de vivenciar, de viver, de demonstrar, de revelar a presença da sua glória, Senhor. Porque nós observamos bem que Ezequias, mesmo tendo o exemplo contrário de reinado do seu pai, ele se posicionou em ti, ele se prostrou em sua presença, ele percebeu, Senhor, a sua voz e a obedeceu, e fez tudo o que era reto, tudo o que era necessário e tudo o que agradaria a ti para que o seu reino fosse algo, Pai, incrível e algo, Senhor, que revelasse e manifestasse a sua glória. Por isso, Senhor, da mesma maneira, e o Senhor tem nos afirmado, não é o ambiente, não é o lugar, Senhor, que nos molda, mas sim a sua presença. Nós que carregamos, nós que levamos, nós que influenciamos através da sua presença todos os lugares aonde nós estivermos. Então, Pai, nada é do nosso jeito, nada é como nós queremos, nada é como nós muitas vezes até projetamos, mas tudo conforme o seu querer e a sua vontade, pois é a sua presença que transforma esse ambiente, assim como foi com Ezequias, e assim como ele foi ousado a pedir, Senhor, para que retrocedesse 10 graus ali do sol, Senhor, que já tinha sido, Pai, ali já posto. Então, Pai, em nome de Jesus, que sobre este dia, eu não sei qual milagre, eu não sei o que o Senhor quer fazer, se for de repente, Pai, a ativação de dons, se for, Senhor querido, novos dons, se for, Pai, até mesmo, Senhor, um milagre, e se for algo que, Pai, necessário para que os teus filhos enxerguem que só o Senhor é Deus, e aquilo que muitas vezes
eles não têm a fé, mas eu coloco a minha fé junto com a deles agora para poder dizer, Pai, que nada é impossível para ti, pois, Pai, em ti tudo é possível para que a sua glória seja manifesta. Mas primeiro, Senhor, nós temos que estar em ti, nós temos que crer em ti, nós não podemos fazer nenhum tipo de troca, porque a nossa vida tem que estar para poder fazer a sua vontade, para viver o seu querer e a sua glória. Então, Pai, em nome de Jesus, que este seja o dia. Este seja, Pai, o momento dos teus filhos começarem a viver esta presença, Senhor. Que aquele que de repente passou por alguma desilusão, algum problema, alguma dificuldade, algo que estava, Senhor, prendendo ele, Pai, em nome de Jesus, que seja liberado, Pai, para que a sua glória seja manifesta. Se houve algum tipo de decepção, em nome de Jesus, que caia por terra agora, que haja cura, que haja manifestação do seu poder e que, Senhor, o Senhor acrescente dias para que os teus filhos vão e façam aquilo que o Senhor planejou, projetou e os chamou para realizar nesta terra. Há tempo, Senhor, sim, nós sabemos para tudo, mas, Pai, o Senhor a cada dia mais tem nos apressado a fazer com que a sua vontade seja revelada e seja plena. Muito obrigado, Senhor. Coloque, Senhor, e acrescente, Pai, o ânimo. Que nós possamos nos esforçar em buscar cada vez mais a sua presença e fazer com que o seu querer seja manifesto. E que essa coragem, Senhor, seja para nós continuarmos e fazermos com que o seu querer seja revelado em todas as nossas ações e atitudes. Que venha o seu reino, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal e de toda tentação. Que não falte o pão, Pai, na mesa, Senhor querido, dos teus filhos. Mas antes, Pai, que a sua presença, Senhor, seja real e manifesta em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Senhor. Consagramos tudo diante do seu altar. Pensamentos, atitudes, palavras. Consagramos tudo para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Muito obrigado, Senhor. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.